Bom dia, boa tarde. Vamos mais para uma aula nossa, né? Hoje de geografia. Iniciar a segunda unidade, a nossa segunda unidade de geografia, onde iremos conhecer, nessa segunda unidade, né? Na unidade 2, iremos estudar a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. A atmosfera terrestre. Deixa eu colocar o fone mais próximo. A atmosfera terrestre. Vamos lá. A atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. Estes gases estão em constante atração com o planeta, pois nele há força gravitacional que mantém os gases próximos desse. Aqui, ó, os gases são, né? O manto, o núcleo, ó, e a crosta terrestre. Vamos lá. A atmosfera, como já foi dito, é a camada gasosa que envolve o planeta Terra. Estes gases estão em constante atração com o planeta, por nele há força gravitacional que mantém os gases próximos deste. A composição da atmosfera, ela é formada pelo gás nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, que é conhecido como CO2, a HNEA. Então, a gente tem nitrogênio. De nitrogênio a gente tem 78% na atmosfera, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico. A atmosfera tem a importante função de manter a temperatura e a vida no planeta. Ela que dá o equilíbrio, né? O que é mais quente, o que é mais frio, é através da nossa atmosfera. Então, as camadas da atmosfera são atribuídas em 5, que é a exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. No livro de vocês aí está localizado na página 22, ok? Então, vamos lá conhecer. Descer só um pouquinho aqui, para vocês verem a palavra. A exosfera é o limite superior da atmosfera, encontrando poucos gases nela. Ou seja, a exosfera é a camada, né? Ela é a camada mais extensa. Tem início a partir de 100 km de altitude e antecede o espaço sideral, ou seja, nessa camada aqui, ó, na exosfera, é onde fica o espaço sideral. Já a termosfera é a camada que as ondas de rádios, TV se propagam. É nesta camada que os satélites artificiais estão em órbita. Então, na termosfera, ela é, ou conhecida também por ionosfera, ela se estende entre 80 a 100 km de altitude. Ou seja, é nessa camada aí, né, que as moléculas ionas, ou seja, ionizadas, que se estendem entre 80 e 100 km de altitude. Já na mesosfera, ela é a terceira camada. É a camada onde os meteoros passam e se fragmentam. É considerado por alguns de camada protetora da Terra. É nessa camada aqui da atmosfera que é até aproximadamente 80 km acima do solo. Por isso que chama-se camada protetora da atmosfera, porque ela fica próximo do solo. A estratosfera, a qual encontramos a camada de ozônio, esta camada é importante pois filtra grande parte de radiações, ou seja, da radiação ultravioleta. É na exosfera, que é a segunda camada, né, da atmosfera mais próxima da Terra. De baixo para cima, ela é mais próxima da Terra, né? Diferente da troposfera, que é a primeira camada, né?
mais próxima da crosta terrestre. Então, é onde fica, né? A estratosfera é onde fica a camada de ozônio. Já a troposfera está em contato com a litosfera e é onde acontecem os fenômenos meteorológicos. A maior concentração dos gases da atmosfera é nela, ela fica mais próxima da crosta terrestre, no caso, na troposfera. Então, vamos ver outro exemplo aqui em figuras, onde diz assim, a exosfera, né? A exosfera, deixa a Adriana dar um conceito aqui sobre esses quilômetros, tá? A exosfera. Por que a exosfera? Ela tem aí 500 quilômetros a 600 quilômetros. Porque é nessa exosfera, que é a camada, né? A exosfera. Essa camada aí é considerada mais quente. Por que mais quente? Vocês podem observar aí no desenho. Ela é mais quente. Por isso, para atravessar, como ela se torna mais quente, ó. Ela é mais quente, é quem está aqui. Uma nave espacial, né? Então, para essa nave espacial estar localizada aqui a 500 km, a 600 km, ela tem que ter um material adequado para ela estar neste local, na exosfera, porque como é muito quente, à medida que ela está lá, ela pode se desmontar com o aquecimento, né? Ela pode se desmontar toda, não aguentar. Então, na termosfera, a gente tem 80 km a 500/600 km. Na termosfera, nela, além de reflexão das ondas de rádio, é possível observar alguns fenômenos como auroras boreal e austral. Ou seja, na termosfera é onde fica, né? As moléculas, né? Há camadas formadas de moléculas ionizadas. E já na mesosfera, você se complica, né? Mesosfera, exosfera, termosfera, até Adriana também. Na mesosfera, entre 50 a 55 km a 80 km. Nessa camada aí, à medida que a altura em relação ao Sol aumenta, a temperatura diminui, ou seja, fica fria. Então, ela pode variar entre menos 10 graus a 100 graus Celsius. Então, aqui nessa mesosfera faz muito frio mesmo. E na termosfera, bora lá? A termosfera não, estratosfera. Estou endoidando. Na estratosfera, né, a segunda camada próximo da crosta terrestre, de baixo para cima, tá? A gente conta de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, a estratosfera tem 12 quilômetros a 50 quilômetros. Então, é onde os aviões personalizados, os balões de medidas de climas, podem atingir essa camada, ou seja, os aviões, ele fica aqui, ó, localizado até a estratosfera, tá bom? E a troposfera, que é a primeira camada, né? Ela ocorre os fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os relâmpagos e os ventos. Ou seja, vocês têm que pensar e refletir. Eu começo a minha camada da atmosfera de baixo para cima, contando. Quem é a primeira camada? Troposfera. A segunda, estratosfera. Aqui, ó, é onde ficam os fenômenos meteorológicos, né? Que é chuvas, relâmpagos. Já que a estratosfera é o local adequado onde os aviões e os balões podem permanecer. Mesosfera já é a parte mais fria, onde fica mais frio aqui. A termosfera, onde ficam as ondas de rádios, TVs. E a exosfera é onde fica o espaço sideral, né? Então, onde podem
a nave espacial ela pode ir até a exosfera. Então, vamos lá. Continuando. A atmosfera. Os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, o gás oxigênio, né? Permite que a luz do Sol passe por eles. Ou seja, ó, o Sol aquece a Terra, depois os gases do efeito estufa sobem aqui, ó. Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície e pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. Aqui, ó, essa parte amarelinha aqui está dizendo assim, que a parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Ou seja, o Sol aquece, aí a parte da energia solar é refletida, né, nesses gases de efeito estufa, que vai aquecer a Terra e formar gases que retêm grande parte de calor gerado pela luz solar. Este calor é refletido de volta para a superfície terrestre. É como se tudo que a gente faz de errado com o meio que vivemos vai todo absorvido na Terra. A troposfera. Como a gente falou, né? A troposfera é a camada que a maior parte dos seres vivos se estabelece. E para a geografia é a que requer maior análise, pois nela ocorrem os efeitos de ordem climática que interferem a vida do homem. Ou seja, ó, eu tenho a contaminação, troposfera, estratosfera e a camada de ozônio. Troposfera, esses fenômenos atmosféricos. Eu não disse lá, logo no início, é onde acontece o quê? As chuvas, os raios, os trovões, né? Os relâmpagos. É nessa camada aqui, ó, da troposfera, que os fenômenos atmosféricos ocorrem, né? Os fenômenos da atmosfera, atmosférico, né? E precipitação. Eu estou com a garganta meio ruinzinha hoje. Queda de água no estado líquido, que são as chuvas, orvalhos e geadas. Sólido, neve e granizo. Fenômeno atmosférico na temperatura, né? Na temperatura. Observa aqui como está quente, né? Tem aqui, ó, essas partes aqui laranja, o amarelo mais claro, o amarelo mais escuro e a parte azul. É a temperatura média anual em graus Celsius. Aqui, ó, menos 30 graus Celsius. Essa parte azul aqui se refere à parte do mar, tá? Parte azul. Aí vem dizendo as temperaturas adequadas. E a parte amarelinha, mais clara, que é essa daqui, ó, de 10 a 20, né? A temperatura que chega a 20 graus. A parte laranja mais escuro, aqui, ó, maior que 30 graus, muito quente. E próximo a ela tem essa daqui, ó, que é 25 graus Celsius, que é no Trópico de Câncer, aqui no Equador, Trópico de Capricórnio, que nem para aquele mapa que a gente trabalhou nas coordenadas geográficas, ó, aqui está situado também os fenômenos atmosféricos. Clima, pressão atmosférica. A pressão. O ar na superfície é aquecido por condução, ou seja, raios, né? A pressão baixa e menor intensidade. Vem um vento, o ar frio, a pressão com mais intensidade, ou seja, dá aquele choque, né? Entre o quente e o frio. E vai acontecer isso aqui, ó. Os fenômenos atmosféricos e a umidade, né? A gente vai ver a parte da o quê? Gelo, ó. Aqui é a parte da que absorve, né? Quanto mais umidade for, mais gelado fica.
Não sei por que não está passando, mas tudo bem, né? Vamos lá. Atmosfera, troposfera e clima. Os fenômenos atmosféricos ocorrem em frequência em períodos diferentes ao redor do planeta. Quando se observa um padrão prolongado desses eventos, é possível determinar um clima. É como acontece. Deixa eu só. O clima equatorial, né? Onde tem as montanhas. Possui temperatura médias acima de 25 graus Celsius, clima quente e úmido com índice pluviométricos anuais acima de 2.000 milímetros. Hoje meu slide não está ajudando, minha gente. Atmosfera, troposfera e ainda climas. Os fenômenos atmosféricos ocorrem em frequências e períodos diferentes ao redor do planeta. Quando se observa um padrão prolongado desses eventos, é possível determinar um clima. Aqui é um clima mediterrâneo. Possui invernos chuvosos e verões quentes, com 4 estações bem definidas, né? Quais são as estações? Primavera, verão, outono e inverno. A troposfera, atmosfera, troposfera e clima. Os fenômenos aqui, ó, no desérticos, né? Os fenômenos atmosféricos ocorrem em frequência em períodos diferentes ao redor do planeta. E quando se observa um padrão prolongado desses eventos, é possível determinar um clima. Então, a temperatura em médias anuais varia entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. O índice de precipitação não ultrapassa de 250 milímetros ao ano. Muito pouco, chove muito pouco aqui, por isso que é tão quente. E já aqui, ó, os fenômenos atmosféricos ocorrem em frequências e períodos diferentes ao redor do planeta. Quando se observa um padrão prolongado desse clima, deste evento, é possível determinar um clima, o clima polar. Então, ó, caracteriza por longos invernos e verões secos e curtos, temperaturas anuais sempre abaixo de zero e marcam presença de neve e gelo. Tudo isso é referente à troposfera, meus amores. Então, a revisão do conteúdo de hoje foi: a atmosfera, né, é a camada gasosa que envolve o planeta Terra. Através dela, temos o efeito estufa e é possível pela manutenção da vida. Isso tudo é na atmosfera. Já a atmosfera também, ó, aqui, ela é dividida em 5 camadas, que são exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. E nelas são sobre troposfera se manifestam os climas. Ou seja, nessa aqui, ó, na camada mais próxima da crosta terrestre, que é a troposfera, ela manifesta os climas. Então, os climas são precipitação, temperatura, vento, pressão, umidade, quer dizer, umidade não, umidade, e os modos de vida são influenciados pela natureza. Ou seja, quanto mais a temperatura for mais alta, ela é quente. Quanto mais fria, né, ela é congelada. Então, a revisão de hoje desses conteúdos, espero que vocês tenham gostado. Mesmo que a Adriana está com essa garganta meio ruim, vamos lá também. A nossa atividade de hoje de classe, do livro didático, vai ser 23 a 26, geografia, tá? E reforço 80 e 81, de casa. Espero que vocês tenham gostado novamente. Ficam com Deus e até a próxima aula de geografia, tá? Beijo!